Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer a pintura da nossa barrinha. Lembra, no nosso último vídeo a gente fez esse desenho? Vamos dar cores para ele hoje, então, não é? Vamos lá? Em primeiro lugar, eu quero encontrar aqui o que não é folha, o que não é animal, né? Então, eu vou pegar aqui o azul hortênsia, pode ser o azul bebê também, e vou pintando, olha, tudo o que não são, nessas folhinhas aqui, claro, a gente vai passar por cima, essas fininhas. Mas o que não são folhas maiores, ou não são os bichinhos, eu vou deixar aqui, ó, como céu. Então, eu vou pintando. Nessa hora, você pode usar algum diluente aí na sua tinta para ela ficar mais ralinha, para não ficar muito endurecido, né, o tecido. A gente vai pintar de um lado ou outro. Se você coloca um pouquinho de soro, de água ou algum diluente que você tenha nessa tinta, fica mais suave, o tecido fica mais molinho, né? Não fica aquela coisa muito dura depois de pintado. Aqui eu vou pintando mesmo tudo o que tem aqui atrás. Tudo. Pronto. Olha só. A ideia qual é? Essas folhinhas assim fininhas que a gente puxa com tinta só de um lado do pincel, né? Esses risquinhos, eu vou passar por cima deles. Todo o restante eu vou deixar de fora. E o trabalhinho que eu vou fazer aqui é apenas esse pra já. Deixa eu terminar essa parte aqui, que já vem encostando no elefantezinho. Vamos esticando bem essa tinta. Não pegue muita tinta, não precisa muita tinta não, tá? A gente vai fazendo a pintura mais ralinha que der, claro que deixando o nosso tecido bem pintadinho, viu? Mas não precisa levar excessos de tinta não. Deixa eu pintar mais uma porçãozinha aqui. E é isso. Eu vou procurar todos os espaços que correspondem a céu e vou fazer esse trabalhinho. Daí, eu volto para você dar uma olhada, tá certo? Agora, a gente já consegue, né, fazer essa separação. Aqui a gente já vê as folhinhas, todas elas. E para esse céu, eu vou colocar um pouquinho de branco, tá? Eu vou pegar um pouquinho de branco. Eu tô usando aqui o pincel número 8, viu? Aliás, o pincel número 6, 115, referência 115. E vou vir, olha, por aqui. Esses espaços, assim, mais largos, eu vou distribuir umas porções, tá? De branco. Você pode deixar meu manchadinho, trazendo a ideia de nuvens, tá? Pode emendar também, para deixar simplesmente mais clarinho, mais luminosidade, fica a seu gosto. Deixa eu passar por aqui. Agora, deixa eu vir aqui, essa região aqui maior. Pode encostar nas folhinhas. Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais para cá. Sim. E vamos continuar colocando o branquinho. Aqui eu vou deixar assim mais marcadinha a ideia de uma nuvenzinha. O espaço é maior. E a gente vai distribuindo essas porçõezinhas porque nos retrata uma ideia de céu, uma ideia mais marcadinha mesmo do céu. O céu que estaria lá, aparecendo lá atrás. Deixa eu marcar um pouquinho aqui. E eu vou sair fazendo essas manchinhas por todo o céu, até lá no final, viu? Olha como nos traz, né, a ideia de um céuzinho, fica mais chamativo e fica lembrando mais um céuzinho, esse branco que a gente coloca nesse azul lá atrás.
Agora, vamos começar com a pintura das nossas folhinhas. Eu vou começar logo com essa que tá aqui atrás, ó. Eu vou encher ela inteira de verde musgo. Tudo correspondente a ela, eu vou encher de verde musgo e volto pra gente detalhar. Preenchi tudo aqui, né, com o verde musgo. Agora, eu vou pegar um pouco de mostarda, olha, e vou vir colocando aqui. Deixa eu colocar um pouco aqui. É independente, né, de ter folhinha em cima aqui ou não, essas folhinhas, tá? Aqui, vou colocar também. E vou colocar por esse lado aqui também. Pronto, agora deixa eu pegar verde pântano. Deixa eu ver. A minha folhinha estando aqui pronta, eu vou pintar essa daqui e essa que são semelhantes, tá certo? Então, eu vou encher logo elas com verde musgo e volto pra gente detalhar. Todas as que forem da mesma, vamos dizer, da mesma espécie, né, de vegetação, eu vou pintar nos mesmos tons. Esse é o guia de cores para a pintura dessa vegetaçãozinha, desse tipo de vegetação. Preenchido com o verde musgo, eu vou vir aqui, olha, com mostarda. Puxa mais mostarda aqui. Vamos emendar logo esse tom. A gente deixa ela assim mais... modifica um pouco, né? Esse verde musgo, eu acho ele muito forte. E essas que estão assim na parte de cima, elas podem ficar mais clarinhas, né? Ganhar uma tonalidade mais suave. Aqui será a mesma coisa. Deixa eu trazer por aqui. Vamos emendar direitinho a tinta, não precisa deixar excessos, luminosidade, essas coisas. Quer dizer, isso aqui cai como uma luminosidade em cima da folhinha, né? Mas não brilha. Pronto. Agora, vamos para o verde pântano. E aqui, o verde pântano, ele cai em uma boa quantidade, tá certo? Olha só, ela tá indo aqui pra trás dessa outra. Tá embaixo aqui, ó. Então, pode ir colocando uma boa quantidade. Aqui. Deixa eu puxar um pouco aqui assim. Escurecendo bem a nossa folhinha, deixa eu escurecer mais aqui. E esses pontinhos, eles precisam ficarem mais escurinhos mesmo. Lembra que a outra a gente escureceu mais? Essas separações como que de nervuras, pronto. Aqui será a mesma coisa. Aqui. E a gente pode vir aqui, olha, escurecendo um pouquinho, principalmente nessas curvaturas. Aqui, essa região central, para essa que tá bem de frente,
será o ponto mesmo de sombra. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu partir, olha assim. Escurecer um pouco assim. Aqui também. E eu vou pegar agora, né, o pincelzinho 0 e venho fazendo os contorninhos. Aqui. Essa região aqui. Vou fazer contorninho aqui, né, pra essa parte de nervura. Vou tirar um pouco aqui também. Essa tá pronta e vamos pra essa outra. Aqui, principalmente nesses cantinhos. Bom, a gente dá uma escurecidinha. E aqui. Aqui. E essa folhinha fica dessa forma. A próxima folha que eu vou pintar é essa aqui. Eu vou encher ela inteira com o verde kiwi, tá? Vou pintar todas, né, dessa espécie, vamos assim dizer, com verde kiwi como base. Vou preencher e volto pra gente dar uns toquezinhos pra ela. Eu vou pegar agora o verde pântano e vou começar a escurecer. Não será muito diferente, né, da nossa primeira folhinha, mas o tom base aqui vai fazer a diferença, tá? E depois não terá um tom de luminosidade. Passando ele aqui embaixo. Toda essa parte aqui de baixo. E vamos esfumaçar aqui pra cima. Deixa eu vir trazendo aqui. E vou passar aqui, olha, nessa parte central. Só que eu vou espalhar geral. Aí, eu vou apagando de um lado, vou apagando do outro. E vai ficar assim, bem mais escurinho no centro, tá bom? Agora aqui, deixa eu pegar um pincelzinho chato, que vai ficar mais fácil pra eu fazer. Mas aí, em casa, você pode fazer com o pincel 0, viu? É só um contorninho aqui. A tinta que eu vou utilizar é o verde pântano. E eu venho aqui. O pincelzinho tá bem durinho. Aqui. Algumas nervurinhas. E daí, eu vou vir aqui, olha. Não vou contornar geral, mas eu vou contornando assim. Em alguns pontos. Deixa eu passar aqui. Pronto. Vou puxar aqui mais expressivo. E essa nossa folhinha, ela ficará desse jeito. Só quero deixar mais escurinho aqui embaixo. Puxar um pouquinho mais aqui e então eu arrumo aqui a nervurinha.
Pronto, essas folhinhas, esse estilo de folhinha, será pintado, né, dessa forma. Todas elas vão ser pintadas dessa forma, certo? Olha só, gente, como tá ficando, né, as folhinhas aqui. A última que eu pintei, essa mais clarinha. E até essa daqui, essas finais. Agora, eu vou pintar a folhinha que parece uma folhinha de bananeira, né? Essa folhinha aqui. Eu vou encher essa folhinha toda de verde seco. Toda, e volto pra gente detalhar. Feito o preenchimento com o verde seco, eu vou pegar aqui o verde glacial e vou passar um pouquinho. Aqui. Alguns pontos, mais para essa região assim mais afora. Pode deixar um pouquinho mais riscadinho, tá? Aqui. Agora eu vou pegar o verde bandeira. Eu costumo ter em casa o verde bandeira com uma porção de preto. Coloco uma pincelada grande de preto dentro do potinho do verde bandeira para ele ficar escurinho, ficar bem mais escurinho, tá? Aí na sua casa, se você quiser ter um verde bandeira assim mais escurinho, aí você vai colocando, você coloca ao seu gosto. Você coloca, olha se ainda tá clarinho, se não quer deixar ele um tanto mais escurinho. No meu caso, eu deixo ele um toque mais escurinho, porque o normal que vem no potinho. Eu costumo ter dois. Esse mais escuro e o verde bandeira puro, né? Do jeito que ele vem quando a gente compra. E no caso, esse que eu tô usando é o verde bandeira que tem um pouco de preto. Olha só o trabalhinho que eu venho fazendo aqui. Eu vou colocando ele nessa parte de baixo, vou puxando assim, ó, riscando, deixando sem uma emenda muito marcada. E vou fazendo isso ao longo da minha folhinha. Vamos crescendo, né? Esse verde bandeira escuro por aqui. Deixa eu passar um pouco mais. Principalmente para essa parte aqui embaixo, que eu quero ela mais riscada. Pronto. Agora, eu vou pegar o pincelzinho zero e vou fazer uns detalhezinhos aqui com o verde bandeira escuro mesmo, tá? Deixa eu passar aqui. Pode passar de forma irregular e puxar um pouquinho aqui pra dentro. As bordas a gente deixa assim, ó, um pouquinho mais irregular. E aqui a gente puxa pra dentro. Só. E deixa aqui fora um pouquinho mais irregular. E desse jeito eu vou fazer as minhas folhinhas, esse estilo de folhinha. Pintar com esse será o guia de cores, vai pintar com esses tons. Aqui. Pronto. Deixa eu fazer uma marquinha aqui também. Aqui embaixo, eu faço um contorninho também. Deixa eu cortar até lá embaixo. Essa outra folha, eu vou encher ela inteira com verde musgo claro. Tudo. Aí eu volto pra gente detalhar. Tudo preenchido com o verde musgo claro, eu vou pegar aqui o verde oliva escuro e vou passar aqui, ó. O verde oliva escuro, você não encontra para comprar ele prontinho, não é isso? Ele é uma misturinha que eu tenho aqui na minha casa,
de 2 porções de verde oliva por 1 porção de preto. Aqui, eu vou passar por essa região todinha, vou esfumaçar aqui pra cima. Vamos trazendo a região central, eu deixo sempre ela mais escura. Aqui, ó. Coloquei uma boa porção. Agora, a gente vai unindo a lateral, né, dessa porçãozinha que foi colocada. Aqui mudou o pincel, mas é um pincel número 4. Só que ele tá novo, os pelinhos estão maiores. Pronto. Agora, aqui a gente pode brincar o quanto a gente quiser, né? Nervurinhas. Deixa eu colocar mais forte. E para essas nervurinhas, ó, eu venho aqui, ou esse espaço, que determina o espaço de nervura, eu venho aqui. Vou apagando. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui direitinho, para ficar só a marca. Agora, todo o restante será o contorninho. Lavei o pincel para tirar o excesso de tinta, que eu quero apagar mais aqui. Com o verde oliva escuro, tinta só de um ladinho do pincel. Fazer a nervura central. Deixa eu fazer as outras com o pincelzinho. Eu quero mais curtinho. Aqui. E aqui. Pronto. Aqui a gente faz o contorninho, igual as outras folhinhas, viu? Contorninho mais falhado. E essa vegetaçãozinha, o que tiver dela, será feito dessa forma. Eu tenho aqui, olha, essa outra folhinha. E eu já enchi ela toda com verde musgo claro. Só que eu quero fazer junto com vocês porque ela é dobradinha, né? É diferente. Então, a gente passa o verde musgo aqui embaixo. Eu vou passar aqui também. E vamos puxar, né, esse verde musgo para cima. Vamos esfumaçar ele aqui para cima. Aqui eu vou deixar até mais escurinho. Vamos emendar bem os tons. E aqui, olha, eu vou vir, né, escurecendo mais aqui dentro. Essa região inteira.
Vamos esfumaçar esse verde oliva escuro aqui pra cima. Pronto, a gente já tem aqui a nossa base. Então, agora a gente pensa nas nervurinhas, ou no espaço, né, que caberia aqui. O trabalho não é diferente daquela outra folhinha que a gente vai apagar. Deixar só a marquinha. Aqui também, ó, todas elas eu vou apagando, deixando a marquinha. Essa de fora é a mesma coisa. Aí, a gente vem com o pincelzinho zero, deixa eu marcar um pouco mais aqui. E com o pincelzinho zero, a gente detalha um pouco, contorninhos. Espaço de nervura, a gente coloca um risquinho. Esse aqui embaixo também. Contorna uns cantinhos, faz os contorninhos. Não precisa contornar a folha inteira. A minha posição aqui tá meio ruim. Tô tentando não deixar a sombra cair aqui em cima. Mas vamos lá. Contorno é igual da outra, aquele contorninho falhadinho. E a gente vai contornar aqui na parte de dentro também. E esses cantinhos aqui a gente vai, né, puxar também a ideia da nervoria. Aqui, deixa eu passar um contorninho aqui embaixo. Pronto, e nossa segunda folhinha fica dessa forma. Agora, para essas folhas que sobraram, essas pequenininhas, eu vou fazer o preenchimento delas com o verde folha, tá? Sai preenchendo todas elas com verde folha, depois a gente detalha um pouquinho. Deixa eu fazer o preenchimento aqui de algumas com verde folha, pra gente detalhar, pra você ver como elas serão. Preenchida a folhinha com o verde folha, eu venho aqui, olha, verde pinheiro, isso aqui, tá? Pra essa pontinha e puxo. Vamos marcar elas. Aqui. Fiz preenchimento com o pincel número 2 e estou fazendo o acabamento com o pincelzinho número 0. Aqui, essa pontinha. E eu vou fazendo isso para todas essas folhinhas, tá? Pincelzinho 0. Eu pego aqui, esse é o 0 redondo, né? Aí, eu venho aqui, ó,
e passo o cabinho de sustentação delas. Pode vir aqui, ó, deixando bem fininha essas pontinhas, que não dá pra gente fazer com o pincelzinho chato, se ele tiver mais com um pelinho mais novinho, então a gente borra. Se ele tiver bem acabadinho, até que dá. Se você quiser contornar um pouco, sua folhinha também dá pra fazer. Enfim, essas folhinhas serão feitas dessa forma, tá? Agora vamos pintar, né, os nossos bichinhos. Vou começar pelo elefante e vou encher ele inteirinho com areia. Você pode encher com palha, com areia, com salmão bebê, com branco. Todos esses tons servem direitinho, tá certo? Isso aí é o rosa chá. Eu vou passar um pouquinho de rosa chá na parte de dentro da orelhinha. Na parte de cima. A parte de baixo a gente pode deixar mais clarinho mesmo. Não precisa, tá? Você colocar muito rosa, não. A gente coloca esse toquezinho para deixar uma aparência assim mais saudável do nosso bichinho. Vou colocar aí nas duas orelhinhas, sempre na parte de cima, puxando para baixo e no lado de dentro da orelhinha. Aí você espalha bem a parte de cima mais escura e esfumaçando para a parte de baixo. Esse tom que estou usando agora aí é o cinza. Eu vou colocar um pouquinho, eu vou esfumaçar para essa região de fora. Agora, observa que o rosa, eu cresci mais, né? Esse rosa chá, eu cresci mais. O cinza, ele tá no cantinho assim menor, mais localizado. São os pontos de profundidade, aquela região que recebe menos luminosidade. Então, eu coloco aí um pouquinho de cinza. Você querendo, pode estar distribuindo um toquezinho de rústico, de sépia, de terra queimada, alguma cor mais escura. Se você quiser seguir esse tom mais cinza, você pode usar o cinza chumbo. Você fica à vontade para usar os tons que você tem aí na sua casa, tá certo? Olha só, tô colocando um pouco mais do cinza por aí por baixo. E depois, a gente vai vir com o rústico. Você pode trazer o rústico para aprofundar mais alguns pontos, ou você pode trazer ele apenas como contorno. Mas, para já, eu tô preocupada aí, olha, e já ir, assim, deixando mais separadinho, mais detalhado, os pontos mais profundos, os pontos mais escurinhos, fazendo uso assim do cinza mesmo. Eu fiz um pouquinho de uso de rosa chá e tô fazendo agora o uso do cinza. Lembrando que o rosa chá é só para você deixar alguns pontos mais rosadinho, lembrando o tom de pele, uma pele rosadinha. Se quiser colocar até um pouquinho na bochechinha, você pode colocar também, viu? O branco também fica muito bom para substituir aí o areia, porque esses tons que eu estou colocando aí, eles se combinam bem, principalmente na pintura de um elefantezinho. Isso que eu peguei agora é o rústico. Eu vou aprofundar, olha, ainda mais alguns pontos. Olha onde eu tô colocando o rústico. Nesse momento, a gente ganha um pouco mais de profundidade. Pincel que você usa aí é uma barrinha de fralda, o desenho não é grande demais, né? Então, você pode estar usando aí um pincel número 6, até um pincel número 4, tá certo? Para estar fazendo esses detalhezinhos, e um pincelzinho bem cortado e lixado ajuda bastante. Olha só os pontos onde eu saio distribuindo, né? Um pouquinho do rústico. Não tá pronto, a gente olha e vê assim tudo ainda um tanto emendado. A gente não consegue definir bem, né, o desenho dessa tromba, enfim. Então, a gente pega o pincelzinho 0, o equivalente, e vamos fazer contornos. Os contornos, eles podem ser simples,
A gente pode fazer aquele contorninho bem reto, né? Ou a gente pode ir riscando, como se tivesse o pelinho mais arrepiadinho. Para um filhote, que seria o caso aqui, né, da pintura, filhotezinho, então a gente pode ir fazendo mais arrepiadinho, mais peludinho. Se fosse um adulto, o contorno assim mais retinho, seria até mais interessante, tá? O meu eu vou deixar mais arrepiadinho. E eu vou sair contornando, né, todo o meu bichinho. A parte, assim, da tromba, eu faço contorno mais lisinho, mais reto, vamos assim dizer. Para as orelhinhas, cabecinha, parte de cima, principalmente, o corpinho, aí eu já venho como se fosse pelinhos mais arrepiadinhos. Aquele contorno mais cortadinho, tá? Pronto, vou contornar ele inteiro e vamos colocar aí um desenho da boca, os olhos, tem sobrancelha, o nosso bichinho. E observe que em cima da cabecinha eu fiz uns cabelinhos arrepiados. Com o cabo do pincel, eu coloco os olhos são bem pequenininhos e eu estou usando o preto. Vou colocar um pinguinho de branco, sabe? Um brilhinho para cada olhinho. Bem pouquinho branquinho. Se ficar muito grande, você tira o excesso e coloca novamente. Agora, vamos pintar mais um bichinho, vamos pintar o macaquinho. Vou continuar com a areia e vou pintar, olha, essas regiões aí com areia, preencher tudo e volto pra gente detalhar. Agora, eu vou separar um pouco de jatobá e vou separar um pouco de chocolate, né? As tampinhas aí. Eu vou passar um pouquinho de jatobá, pode ser o jacarandá também, mas eu tô usando o jatobá. Olha só, fazendo uma pequena sombra e uma bochechinha, substituindo que o rosa, né? O rosa chá, no caso, você pode estar colocando aí o rosa chá, tá? Pode estar colocando caramelo, também fica bom. E o restante eu vou preencher com chocolate. Você pode estar preenchendo aí com um tom mais clarinho, você pode estar colocando até marrom, que é um pouco mais escuro, mas que também vai dar certo, viu? Se você achar muito escuro, você pega um pouquinho do próprio areia, mistura ao marrom, que ele vai ficar mais suave, e você faz o preenchimento. Isso que eu tô usando agora é o rústico. Eu estou colocando umas sombras e vou fazer também o contorno, né, com o rústico. Para você fazer a pintura desse bichinho, o preenchimento, os detalhezinhos, um pincel número 6, número 4, né, também vai tá bom. E para o contorno, claro, um pincelzinho número 0 ou equivalente. Aí, olha, peguei o meu pincelzinho 0, com o rústico mesmo, eu vou fazendo os contorninhos. Todo o corpinho dele eu vou preencher como se fosse peludinho, assim, aquele, não é preencher bem, né, mas fazer o contorno como se fosse peludinho, todo riscadinho. Aqueles cortezinhos no contorno. A carinha em si, assim, em volta da carinha, aí eu já vou fazer aquele contorno mais reto, mais seguido, né? Assim, aqueles cortezinhos que lembra os pelinhos, tá certo? Olha só, as orelhinhas eu vou fazendo o contorno partidinho, bem riscadinho, lembrando mais pelinhos. No centro da cabecinha, você pode estar colocando os risquinhos que lembre-se uns cabelinhos arrepiados. Aí, o macaquinho, né, ele tá de cabeça para baixo, vamos assim dizer. Os outros bichinhos estão numa posição e ele ficou ao contrário, o que é natural da pintura do macaquinho, no caso dos safaris. Agora, eu vou com o preto, fazer o olhinho, fazer o narizinho. Você pode fazer a boca, a sobrancelha, tanto com o rústico quanto com o preto. Fica bem a seu gosto, tá certo? Aí, eu já vou aproveitando o preto e vou fazendo o narizinho, já fiz os olhos com o cabo do pincel. O narizinho eu vou fazendo com o pincel mesmo, pelinhos do pincel. A boquinha eu vou colocando, aproveitando aí o preto, já colocando com ele. É só o contorninho. E a sobrancelha é um contorno retinho, não precisa arredondar não, tá bom? É bem fácil de ser feito. E como eu disse, pode ser feito com o rústico ou com o preto.
Tô colocando o brilhinho dos olhos com branco e no nariz também. Agora, o nosso macaquinho fica dessa forma e nós vamos para a pintura do nosso último bichinho, aí o nosso rinocerontezinho. A barriguinha, dentro das orelhinhas e o focinho serão pintados esses espaços com areia. Vamos novamente ao rosa chá. Eu vou colocar um toquezinho rosado dentro das orelhas e pode colocar também nas bochechinhas. Ele tem uma bochecha assim bem grande, então a gente pode estar colocando um pouquinho do rosa. Vamos emendar bem as tonalidades, deixar essa bochechinha assim bem suave, tá bom? Um tom bom pra gente substituir o rosa, para fazer uma bochechinha que tem aquela ideia de mais saudável, mais rosadinha, é o caramelo. Ele fica bom para fazer isso, tá bom? Bom, gente, agora eu vou pegar o jatobá e vou preencher todo o restante do meu bichinho. Ele já fica com um toquezinho assim, mais clarinho do que o macaquinho, né? Que foi preenchido com o chocolate. O rústico, eu tô fazendo sombra agora aí embaixo, no lugar do pescocinho, vamos assim dizer, com o rústico. Eu vou colocar uma sombra aí nessa parte de cima do focinho. E todos os espaços que você quiser colocar um pouquinho de sombra, eu particularmente vou colocar com rústico. Não tem o rústico, coloca com terra queimada, com sépia, com marrom, um tom que apareça, tá certo? Aí na lateral vou colocar um pouquinho também. Olha só, o tamanho também para a pintura dele, né? Pincelzinho número 4, número 6. A pintura de um modo geral para essa fraldinha, pincel 0, número 4 e número 6, no máximo número 8, dá para você fazer essa pintura com tranquilidade, tá bom? Apenas esses pincéis. Aí eu vou fazer o contorno dele e esse contorno eu vou fazer mais retinho, menos riscadinho, sabe? Eu não vou deixar muito com seus pelinhos arrepiados, não. Olha só essa narina como eu fiz. Eu faço o contorno com o pincelzinho 0 redondo e depois eu pego o pincelzinho chato, número 2 ou número 0 e espalho um pouquinho do excesso desse contorno e já fica essa profundidade. Fica um cantinho assim mais escurinho e o restante vai esfumaçando em cima desse areia que tá aí como base, né? Se você quiser crescer um pouquinho mais, você vai arrumando para que fique razoavelmente parecido. Lembrando que não há necessidade, né, de ficarem iguais. Aí a boquinha, esse contorninho você pode estar fazendo com o preto ou com o rústico. Eu estou fazendo com o rústico, mas eu vou colocar também um pouquinho de preto. Fazer uma boquinha. Dentro dessa boquinha, eu vou colocar um toquezinho de preto, um toquezinho de vermelho profundo, pra gente deixar uma profundidade, mas com um toque vermelhinho, um toque que lembre como se estivesse mostrando a parte de dentro da boquinha mesmo. Esse tom aí é o vermelho profundo. Pincelzinho número 0. Eu vou colocando uma boa porçãozinha aí nessa região dentro da boca. E vamos, então, pegar um pouquinho de preto pra gente dar continuidade, né? Colocando um toquezinho de preto para os olhos, um toquezinho mesmo, sabe? A gente suja o cabinho do pincel e toca esse cabinho de pincel em cima do cantinho onde tem a marca do olho e já fica aquela bolinha, fica bem feitinha. Aí eu tô colocando um pouquinho de preto com os pelinhos, né? Já é os pelinhos que eu tô usando do pincel, não é mais o cabinho. Olha só, vou dando uma arrumadinha, deixando mais profundo. É como se eu tivesse colocando uma sombra para aquele vermelho que eu usei. O branco para colocar um brilhinho nos olhos, um pinguinho para cada um. Olha só. E o nosso bichinho, ele vai ficando dessa forma. Mas eu vou, pra gente terminar a nossa pintura, colocar mais uns matinhos. Lembra que tinha uns risquinhos
que até então a gente não fez nada no lugar deles. Pronto, pincel com tinta só de um lado. Eu tô usando aí o verde pântano e daí eu vou puxando vários risquinhos em todas as direções, né? Não necessariamente em uma direção só. E curvando um pouquinho para um lado, para o outro. Assim eu vou puxando vários risquinhos, dando a ideia que tem outro tipo de vegetação aí. Umas folhinhas alongadas e fininhas. Você pode fazer, né, essas vegetaçõezinhas onde você quiser. E você pode deixar cair por cima das outras folhas, essas folhas maiores, mais formadas, não tem problema. Pode ir colocando onde você quiser, pode cair um pouquinho em cima do animal, em cima das folhas. Deixar esses pontos, essas flechinhas que estão mais clarinhas entre as folhas, mais escuros e mais riscadinhos. Bom, gente, olha só, né, os lugares onde eu coloquei essas folhinhas assim mais riscadinhas. Tá vendo? Aqueles espaços onde a cor da fralda encontrava com a cor do espaço pintboard, olha, eu saí colocando folhinhas riscadinhas. Bom, essa é a pintura, né, daquele nosso risquinho safari para hoje. Beijos, pessoal. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente. Tchau, até mais.